Boa tarde, eu sou Vitor Guilherme Alves e hoje o meu grupo vai apresentar a primeira geração do romantismo Poetas Nacionalistas. Bom, para começar dando um pequeno contexto histórico para vocês, a gente tem diversas coisas que aconteceram para que o romantismo viesse para o Brasil. Então, quando o Brasil ele declarou a independência dele, a gente estava em busca de uma identidade nacional. Então, a gente estava com essa coisa de o que somos, né? O que é o brasileiro e determinadas outras coisas. Esses assuntos vão ser discutidos, no caso, vão ser retratados em obras de artistas, como o artista que nós vamos ver no nosso trabalho aqui será o Gonçalves Dias e algumas de suas obras. Então, espero que vocês gostem. Bom, meu nome é João Pedro. Boa tarde, antes de tudo. E eu vou começar a explicar um pouco das condições do momento e como que isso se desenvolveu. O romantismo foi um movimento de muita importância em várias áreas do conhecimento. No Brasil, a sua causa foi a independência em 1822. Com essa independência, a gente começou a ter o nosso pensamento de ok, mas o que é um brasileiro? Antes a gente era uma colônia de Portugal, agora nós somos outra coisa. O que é um brasileiro? E então isso foi o nosso romantismo, foi o romantismo nacionalista. E outros lugares do mundo teve outras causas, como na Europa teve Napoleão, Revolução Francesa e vários outros. Mas eu vou me focar apenas no Brasil. Quem respondeu as perguntas de o que é um brasileiro, como ele é composto, como que se definiria o Brasil, foi o romantista brasileiro, Gonçalves Dias, que definiu a nossa cor local sendo a nossa rica e exuberante natureza. E o que acabou virando um orgulho nacional mesmo dos brasileiros. E ele decidiu o índio sendo o símbolo elemento formador de origem no Brasil. E com isso aconteceu várias peças, vários livros, muitas obras envolvendo esses temas. E por fim, o Gonçalves Dias, ele falou que a origem do brasileiro era algo multiétnico, porque ele dizia que o brasileiro era composto de negros, brancos e índios, formando assim a etnia brasileira, do que nós somos feitos. Oi, eu sou a Miriam e eu vou apresentar um pouco sobre Gonçalves Dias. Como o João falou, além de poeta, ele era jornalista, advogado, etnólogo e teatrólogo. Ele era filho de um português com uma mestiça de índios e negros. Ele publicava obras indianistas, então ele mudava a figura dos índios que a gente tinha no quinhentismo para índios mais fortes e independentes. Ele nasceu em Caxias, no Maranhão, em agosto de 1823 e morreu por causa de um naufrágio perto de Guimarães em novembro de 1864. No início de sua vida, ele estudou por aulas particulares filosofia, latim e francês. Além disso, ele foi para Portugal, estudou na Universidade de Coimbra Direito. Ele foi professor no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e participou de vários jornais e revistas, como os que estão no tópico abaixo. Ele também foi um dos fundadores da revista Guanabara, que falava muito sobre a imagem do índio modificada no quinhetismo para um índio mais forte, e como o JP falou, pela cor local, definida definida por ele, né, no romantismo. Ele teve uma paixão por Ana Amélia, porém a família dela não o aprovava por causa de ser filha de uma mestiça. Então, em sua vida, ele ainda visitou Ana Amélia quando ela estava casada e criou um poema depois de visitar ela chamado Ainda Uma Vez a Deus.
e aqui tem uma imagem dela já viúva e perto dos 30. Então ele se casou com Olímpia Costa, que era filha de doutores. E dizem que esse casamento foi muito infeliz. Eles tiveram um filho que morreu aos 2 anos. Várias das obras de destaque deles foram obras indianistas, então que exaltavam a figura do índio. Uma das obras mais famosas dele é a Canção do Exílio, que ele fez quando estava em Portugal, por causa de umas saudades que ele sentiu do país, que é muito conhecida pelo primeiro verso dele. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Onde ele fala dos elementos do Brasil que não existiam em Portugal. Também Canto do Piaga, essas duas em primeiros contos que ele escreveu por volta de 1846, e Canção do Tamanho e Juca Pirama, que a Caterine vai falar, tá escrito errado no slide, e Leito de Folhas Verdes em Últimos Cantos em 1851. É isso. Boa tarde, eu sou a Caterine e eu vou falar sobre as duas obras, que na verdade são trechos, mas especificamente em base do livro didático. Primeiramente, como a Miriam acabou de falar, o Ijuca Pirama de Gonçalves Dias. Antes de ler o texto, eu vou falar um pouco sobre Ijuca Pirama. Como a Miriam comentou, era dito para nós que os indígenas eram preguiçosos, selvagens, muitas vezes desobedientes, mas nessa, em muitas outras obras do romantismo, eles são mostrados como bravos, fortes guerreiros, e um grande deles é o Ijuca Pirama, um dos mais poderosos em habilidade. Ele foi surpreendido por uma tribo inimiga de canibais que o capturaram para um ritual. Ele, pensando em seu pai, que é um idoso cego, ele queria cuidar dele, essas coisas, porque ele é poderoso. Ele chorou, implorou para a tribo que o libertasse e que, após a morte dele, do pai, ele estaria lá para completar o ritual. Eles, vendo o quão fraco ele era por fazer isso, eles libertaram Ijuca Pirama. Ele voltou ao pai e não foi recebido muito bem. Ele se põe sozinho para lutar com toda a tribo. O chefe inimigo, convencido da coragem dele, pede para parar a luta, reconhecendo a sua bravura. O pai e filho se abraçam, estava preservada a dignidade dos civis. Eu vou ler o trecho para vocês da poesia do oitavo canto. Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste, não descende o cobarde do forte, pois choraste meu filho não é. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres preso de vias às florestas, possas tu, isolado na terra, sem arrimo e nem pátria vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz, ser das gentes o espectro exagerado, não encontres amores ou mulheres, teus amigos, se amigos tiveres, tenham almas inconscientes de falar. O pai, envergonhado, maldiz o posto filho covarde, de uma maneira mais gramatical, para expressar a maldição proferida pelo velho pai, num ritmo bem marcado e seguro. O poeta usa o verso eneaslábico, 9 sílabas, distribuindo em oitavas, com rimas alternativas e paralelas. O poema narra o drama de Ijuca Pirama, que significa aquele que vai morrer, o nome, que é o último descendente da tribo Tupi. O próximo é um romance feito por José de Alencar, chamado Iracema,
Um livro que eu li faz muito tempo, que eu precisei de paciência por conta do romantismo nele. Ela foi publicada em 1865 e trata-se de um romance indianista com presença de elementos indígenas, mitológicos e históricos. Eu vou ler trechos do capítulo 2. Além, muito além daquela serra que ainda voa no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talho de palmeira. O favo do jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque com seu hálito perfumado. Mais rápido que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Itu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da festa. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra. Sua vista perturba-se diante dela, e toda a contemplá-la. Está um guerreiro estranho, se é um guerreiro e não algum mau espírito das florestas. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecido ignotos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido, como olhar, o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu gotas de sangue, borbulhando na face do desconhecido. De primeiro impeto, a mão lestra caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. Aqui é onde acontece o encontro da Iracema, a protagonista indígena, e Martin, o português colonizador católico, onde Iracema escutou o europeu, se assustou e lançou uma flecha nele. Essa obra relata a história de amor entre eles. Nela é apresentada fortemente as características da época, com a presença do nacionalismo, a idealização do índio como herói, o sentimentalismo exagerado, que eu peguei exatamente essa parte do livro para mostrar quantas definições românticas Iracema tem, o retorno ao passado e os sentimentos de religiosidade cristã. É uma obra narrada em terceira pessoa e o narrador é onisciente, mostrando-se conhecedor de tudo que ocorre com seus personagens. É um romance que possui recursos estilísticos como símiles e metáforas, o que rendeu o conceito de poema em prosa. Bom, para a gente concluir sobre a primeira geração do romantismo, a gente pode dizer principalmente que a coisa que mais influenciou, que mais repercutiu na época e que fez, que deu a característica realmente à primeira geração do romantismo foi o nascimento do nosso nacionalismo, das nossas características. Então, você pôde ver que ali nas leituras que foram feitas dos contos indianistas e das prosas, etc., você consegue ver muita reflexão do que era a cor local para os artistas e para os autores daquela época. Então, essa coisa do nós temos que olhar para o nosso país nasceu a partir deste ponto. E até hoje nós fazemos isso. Nós olhamos para o nosso país como um país principalmente caracterizado pela sua vegetação, pela sua diversidade e etc. E tudo isso foi muito bem representado na primeira geração do romantismo. Então, é isso. A primeira geração a primeira geração do romantismo foi principalmente focada nessas características. E foi daí que saiu o nosso nacionalismo, foi daí que saiu todas as nossas características. Obrigado por assistir o nosso seminário e estamos abertos para perguntas. Tá?